A gente está aguardando. Olá, como vai? Boa noite, Jaqueline. Me ouve bem? Ouço bem, você me ouve bem? Muito bem também. Tudo Ah, jóia então tá ótimo. contigo? Tudo bem também, Paulinho. Olha só, eu estava aqui, enquanto você entrava, né? Eu estava dizendo às pessoas que nada mais oportuno, né, do que hoje a gente ter esse professor, o Paulinho da matemática, né, que é muito mais do que um professor, para conversar com a gente, né, pré-vestibulares, a PUC que já lançou o edital anteontem, estamos aí com os vestibulares todos, o Enem chegando, né? E Verdade. que bom que vai ser bem oportuno a nossa conversa aqui. Acho que à medida que as pessoas forem chegando, vai realmente agregar bastante, né? Eu tenho certeza. Verdade. Bom, Eu fico muito então feliz, tá? Pelo convite. Isso, isso. Então eu quero realmente dizer, né, da minha alegria de você ter aceitado o convite, né? A gente que trabalha aqui com orientação profissional, a gente tem que sim, é uma área que conversa muito com essa de pré-vestibulares, de pré-ENEM, né? Então nada melhor, gente, do que o nosso querido aqui, Paulinho da Matemática, o professor, que vai nos conversar um pouco, falando um pouco da experiência dele, a gente tem algumas perguntinhas ali, mas eu gostaria realmente de deixá-lo à vontade, viu, Paulinho? Para que você falasse um pouco do seu trabalho, muito dessas provas aí que está enlouquecendo todo mundo, e realmente a gente quer te ouvir. Estamos aqui para realmente te ouvir. Fique à vontade, por favor, para se apresentar e para trazer um pouco dessa real, né? Que é essa prova de matemática pré-ENEM e pré-vestibulares também. Muito obrigada, gratidão mesmo por ter aceitado o nosso convite, tá bom? Eu que fico lisonjeado pelo convite. Mais uma vez agradeço muito essa oportunidade, né? É realmente um momento muito peculiar, né? Por tudo que os nossos queridos professores e alunos têm vivido durante essa pandemia, né? Mas antes Sim. de falar um pouquinho sobre isso, eu vou me apresentar para aqueles que não conhecem. Eu sou o Paulinho, né? Meu nome completo é Paulo César, Paulo César Monteiro Uhum. Tavares, mas muitos me conhecem como Paulinho, né? Paulo, Paulinho, os meus alunos me conhecem aqui no digital como Paulinho da Matemática. Eu tenho Sim. procurado ao longo de 16 anos, eu já tenho 16 anos nessa caminhada, ajudando alunos nessa preparação, agora muito mais especificamente para o Enem, né, e para outros vestibulares, mas nos últimos anos o Enem ganhou muita força, nos últimos 10 Sim. anos. Mas Uhum. antes nós tínhamos outros vestibulares, né, e o Enem não era unificado da forma como é hoje. Então tem Uhum. ajudado os nossos queridos alunos nessa preparação, nessa caminhada, até 2020, essencialmente no presencial, e agora também aqui no virtual. Então, convido aos Uhum. meus queridos aí para que possam conhecer meu canal no Telegram. Aqui no Instagram tem muito material bacana que ajuda os nossos queridos alunos aí na preparação. E também no YouTube, né? São os dois canais. E mais à frente eu vou falar um pouquinho de uma outra novidade que surgiu essa semana, com o objetivo de ajudar os meninos também, né? Mas eu fico muito feliz Sim. pelo convite e espero contribuir com Nossa, todos, Jaqueline, hoje, nessa bom. questão aí, para a gente discutir um pouquinho da prova, da preparação para o Sim, Enem, porque ao longo de sim, sim. 16 anos eu estive tanto em sala de aula, na direção também de escola, então acho que eu posso contribuir um pouquinho com a nossa conversa, tá bom? Sim, que ótimo. Eu tenho certeza disso. Fique à vontade, totalmente à vontade para nos trazer. Inclusive, Paulinho, é só fazer um pequeno comentário. Sim. Cada perfil tem as suas métricas, né, e as suas características, né? E uma das minhas características, do meu perfil, das minhas métricas, né? Estou vendo que a Adriana está até aí também, é muito em termos dos replay, sabe? Quando eu faço, às vezes, aulas e apresentações no YouTube, depois as visualizações acontecem, né? E aqui no Instagram também. Então, eu acho que vai ser um serviço, né? Eu acho até que é uma prestação de serviço, porque vai ficar realmente lá, né, no meu feed, e as pessoas que passarem por lá vão saber que, né, que tem esse Paulinho aí que pode socorrer muita gente aí, as almas Verdade. sofredoras da matemática, né? Mas é verdade, Jaqueline. A parte da matemática, né, não que as outras áreas não sejam importantes, muito pelo Uhum, contrário. Né? Eu costumo dizer que a matemática ela é a ferramenta. Ela é a ferramenta sim. que vai dar estrutura, que vai dar sedimentação para poder eu conseguir acompanhar tanto os assuntos da biologia, da química, da geografia. Né?
Então, a matemática ela acaba sendo essencial. E a partir do momento que eu não domino essa ferramenta, eu não consigo fazer o link entre os temas, entre as áreas do conhecimento, né? Porque é o que eu costumo dizer, na natureza nada é fragmentado. Tudo acontece de forma integrada. E os meninos agora nessa preparação para o Enem, especialmente no momento de pandemia, eu acho que existem alguns desafios que são bem peculiares desse momento, né? E especialmente não só pela prova de matemática, mas também para as outras provas. E aí, falando um pouquinho basicamente da estrutura da prova de matemática do Enem, né? A gente sabe que são 4 áreas do conhecimento e uma prova de redação. 180 questões, onde 45 questões da área de linguagens, 45 da área de humanas, 45 de ciência da natureza e 45 da matemática, né? E acaba que, não sei se felizmente ou infelizmente, que nos últimos anos a prova de redação e a prova de matemática ela ganhou um peso, uma importância e acabou sendo um diferencial na hora da aprovação, né? Sim. E aí, como que é dividida, como que caminha essa prova da matemática? Ela é dividida basicamente em 3 níveis. 15 questões com níveis mais fáceis, digamos, mais tranquilas. 15 questões de nível mediano e mais 15 questões mais elaboradas, mais difíceis. E quem corrige essa prova é o TRI. O TRI é a sigla de... É a teoria de resposta ao item. É a estatística, o algoritmo que corrige essa prova do Enem. Tanto para a prova de matemática, como para a prova de ciência da natureza, toda a prova do Enem. A única prova que não passa aí pelo TRI é a prova de redação, tá? Que aí é uma correção mais específica. E aí o que acontece? Muitos alunos não têm essa percepção do TRI, e saber de conhecer um pouquinho do TRI me ajuda no modo de como eu me preparo para essa prova. Porque Interessante, hein, gente? E o TRI ele é fundamental. Porque quando eu vou me preparar para a prova do Enem, eu tenho que entender como identificar essa questão de nível fácil. Como identificar aquela questão de nível difícil. Ou como identificar aquela questão de nível mais elaborado. E isso faz parte do meu ritmo de estudos também. Sim. Então, a partir do momento é uma estratégia, né? Basicamente uma estratégia, né? E uma estratégia muito forte, Jaqueline. Sim. É uma das estratégias. Uma das. Sim. Porque a prova do Enem, eu costumo dizer para os meninos, é 20% inspiração e 80% transpiração. Nossa. Tem que transpirar. É prova de resistência também. É resistência. Sim. Gente, ficar lá 4 horas e meia, 5 horas e meia sentado com questões. E os nossos queridos aí sabem do que eu estou falando. São questões quilométricas, né? Questões com textos enormes. Então, eu tenho que estar preparado para esse modelo de prova, né? E conhecer o TRI, eu digo que é um dos principais pilares para que eu consiga fazer a prova do Enem de forma inteligente. É a mesma coisa que um camarada, um atleta, que vai preparar para uma maratona. Ele tem as estratégias dentro do treino dele. Sim. Ele tem as metas a curto, médio e longo prazo, não tem? Para a gente que vai fazer o Enem, para os meninos que vão fazer o Enem, é a mesma ideia. É a mesma ideia. Então, eu tenho que desenvolver estratégias para que eu consiga alcançar o meu objetivo. E conhecer o TRI é importante. Entendi. Interessante mesmo, realmente. E eles têm essa, eu digo assim, a moçada toda, né? Eles já têm esse entendimento, ô Paulinho? Como é que funciona isso? Ou só os alunos do Paulinho? Nem todos. Eu converso muito com os meus específicos. Eu acabo orientando um pouco mais os meus colegas também. Mas eu vejo que, de um modo geral, eles não têm essa percepção. E aí, deixa eu explicar um pouquinho melhor essa teoria de resposta ao item. E como que isso pode ser trabalhado dentro da preparação deles. Por exemplo, o famoso chute na hora da prova, né? Até mesmo o chute na hora da prova tem que ser um chute inteligente e consciente. Como eu acabei de falar, é teoria de resposta ao item. Cada questão do Enem são 5 itens. Você tem 5 itens, você tem 5 opções para poder marcar. Tá? E aí, se você marca uma opção que está totalmente fora do tema da pergunta,
você é mais penalizado do que aquele aluno que chutou, mas chutou uma resposta muito próxima à resposta correta. Desumano Até isso, é né? avaliado. Desumano, né? Além de errar, quem erra mais e quem erra menos. E aí, olha como que funciona, Jaqueline. Olha que coisa interessante. Eu posso acertar 20 questões de matemática e você também pode acertar 20. Mas se você acertou as questões de nível fácil e mediano e errou as difíceis, e eu acertei as difíceis e errei as fáceis, eu vou ter uma nota menor que a sua. Porque para o Enem, você foi mais coerente na resolução da prova do que eu. Olha que loucura. Entendi. Nossa, que Entendeu? maldade. E às vezes falam assim, Paulo, você concorda com isso? Gente, vai muito além do que eu concordar e discordar. É uma questão regra, de como né? funciona. É a regra do jogo. É a regra do jogo. É. Então, alguns conselhos muito práticos diante do TRI para os nossos queridos alunos, né? Primeira dica que eu dou, resolva ao longo do ano, e até mesmo que você esteja nessa etapa do processo, tire um tempinho para resolver algumas provas do Enem, simulando o que vai acontecer no dia. Sim. A prova é a partir das 13 horas. Então, pegue algumas provas, sente, cronometre, peça para alguém cronometrar, porque a gente não pode usar relógio no dia, né? Então, peça, ó, quando tiver faltando meia hora, me avisa, mãe, pai, irmão, que está acabando o tempo, entendeu? Simule uma situação muito próxima ao real de prova. Porque aí você vai entender o seu tempo de prova, quais são as questões que você deve começar resolvendo primeiro, quais as questões que você pode deixar para depois, o que é melhor você começar, qual área do conhecimento você deve começar, qual área do conhecimento que você pode deixar para depois. Gente, simule o jogo, simule o dia da prova. Né? É muito importante você simular isso, você ter uma situação muito próxima do real. Porque você já vai mentalizando, vai trabalhando o seu emocional, a sua cabeça, a sua estrutura para aquele dia, né? E especificamente para a prova de matemática, quais são as questões de níveis mais fáceis? São aquelas que têm poucos... Essas questões, geralmente, elas têm poucas informações e não têm adesão de várias áreas, de vários temas da matemática envolvidos. Geralmente é um ou outro tema. Ah, não, eu li essa questão fala de porcentagem, Paulinho. Está muito claro, está muito nítido. Então, essa questão, ela fala de um tema só. Agora, não, essa questão envolve porcentagem, envolve teoria de conjuntos, envolve probabilidade e análise combinatória. Opa, eu tenho 4 temas envolvidos nessa questão. Essa questão possivelmente é uma questão difícil. Então, essa percepção você pode carregar para a prova de matemática, mas pode levar para as outras áreas também. Mas, é muito importante ter essa percepção e ajuda muito. Sim. Eu quero só comentar, né, quando você estava falando aí, né, de marcar um tempo, de simular, né, o momento da prova, eu me lembrei exatamente, né, quando às vezes a gente já viu em treino de Fórmula 1, em que o piloto ele vai fazendo parte do trajeto a pé, né? Ele vai andando ali na pista. Aí me lembrou exatamente isso. Eu falei, não, a figura que me veio realmente foi essa, né? É como se um piloto estivesse ali caminhando, já fazendo aquele trajeto dele ali de uma forma experimental, para realmente ter aquele domínio no segundo momento. É um treino mesmo, né? Interessante. Exato. E precisa ser feito isso, por quê? Porque você precisa conhecer o terreno onde você vai jogar, onde você vai correr, onde você vai competir, né? Eu já vi muita gente perder tempo de prova e não se dar bem na hora, deixar questões em branco e sair chutando, porque não teve esse momento de simulado, não simulou o momento da prova, né? Eu tenho um aluno meu, né, não vou citar o nome, mas nas últimas 5 semanas, ele já resolveu 2 provas do Enem, de 180 questões. E ele vai fazendo isso. Ele vai simulando o tempo. E ele falou, não, eu já consigo identificar agora quais são as áreas do conhecimento que eu estou tendo mais dificuldade, que eu estou tendo mais facilidade, quanto tempo que eu tenho para redação. Porque o tempo médio por questão é de 3 minutos. Mas não adianta eu tentar dar um passo maior que a perna se eu não conheço os detalhes. Os detalhes, eles fazem a diferença, né?
É. Então, vai desde a preparação do conhecimento, do estudo, mas eu também preciso adaptar minha mente, o meu corpo, para esse momento que eu vou viver. Até mesmo porque no dia, possivelmente, eu vou estar um pouco mais tenso, vai estar com um friozinho na barriga, né? Mas se eu já me condicionei a jogar, se eu me condicionei dentro daquelas possibilidades que vão acontecer no dia da prova, eu já estou muito mais preparado do que aquele aluno, aquele atleta que não se preparou. É uma competição. É uma forma de baixar a ansiedade, né? Você percebe, você concorda com isso? Uma forma de você Com baixar, certeza. né? Tipo assim, já sei o que vai acontecer e tô aí, né? Tipo, não vou ser surpreendido, né? É uma forma de antecipar, Você já viu antecipar. Sim. Você já viu aqueles alunos, Jaqueline, por exemplo, que agora as provas do Enem são à tarde, né? Mas o cara, ele muda o cardápio da hora do almoço. Ele faz aquele almoço que ele não está acostumado a fazer. Sim. Aí ele bebe aquilo que ele não está acostumado a beber e passa mal na hora da prova. Sim. Come uma coisa diferente, sono. né? Sim. Então, demais. gente, é manter a rotina. Mantenha a rotina. O horário de você acordar, procure ter uma boa noite de sono na véspera, né? Procure dormir bem ao longo do ano, porque eu vejo muitos extremos nesse momento da caminhada, nesse momento de pandemia, né? E eu tenho tentado, Jaqueline, ajudar muitos alunos nesse momento de pandemia, dando esse tipo de orientação. Eu comecei com o Instagram, eu comecei com o YouTube, aí colocava lá muitos vídeos, muitas aulas, muitas dicas. Depois eu tentei me aproximar mais. Falei, não, agora eu vou para o Instagram. Aí fui para o Instagram. Falei, não, deixa eu me aproximar mais ainda. Agora eu já estou com o Telegram também. Eu estou com os 3. No Telegram, bacana, todo dia... ó, gente. Sim. Esse canal do Telegram, meus queridos, se você acessar o link da minha bio, eu convido para que você venha comigo no meu Instagram, @Paulinho da Matemática, tá? Se você for no Instagram, você vai ter o link lá. Tanto para o meu canal do YouTube, do Telegram, do Instagram, todos eles. E, inclusive, dessa comunidade. Ó, pessoal, dica aí, cola nele. Gente, cola comigo, gente. Cola para a gente poder caminhar até o Enem. E eu tenho falado isso muito com os alunos. Essa ideia de você ter uma continuidade e não ficar propício aos extremos. Tem hoje alunos que estão muito desmotivados e sem orientação. Lá no Telegram, meu querido, eu tenho feito isso, dado orientações e dicas diárias, conteúdos diários, exercícios, vídeos, aulas, tudo diariamente. E o que eu tenho falado o que ajuda nessa preparação é a constância, é o rendimento um pouquinho cada dia. Não são dosagens mínimas e nem dosagens cavalares. Tem gente que vai faltar um mês para a prova e vai querer colocar tudo dentro da cabeça. Se matar, e não vai dar certo. Né? Sim. Então, assim, algumas dicas muito práticas, né? Inclusive para a sua preparação na prova de matemática. Primeira coisa, se você está com dificuldade de estudar matemática, eu tenho aqui 5 dicas que podem te ajudar. Tá? Presta atenção, presta atenção. Vamos lá, gente. Essas dicas são importantes. Atenção. Isso. Tem muita gente que acha que estudar matemática é só ler um texto matemático e fazer exercício. Não é só isso. Tá? É muito além disso. Então, a primeira dica, realmente, a gente tem que olhar a parte teórica. Se eu vou estudar conjuntos numéricos, eu tenho que estudar, ler, olhar toda a parte teórica de conjuntos numéricos. Ok. Sim. Então, dentro dessa parte, o que eu sugiro? Faça alguns mapas conceituais, resumos do que você leu, do que você estudou, ou do que você assistiu. Talvez você prefira uma videoaula. Meu canal do YouTube tem bastante coisa lá, tá? Então, faça resumos, mapas conceituais, porque isso vai ajudando você a fixar e memorizar e principalmente entender, assimilar o conteúdo que você estudou. Terceiro, leia também e veja exemplos resolvidos, exercícios resolvidos sobre aquela parte da matéria que você estudou. Estude o exercício, leia o enunciado, grife as partes mais importantes. Qual que é o comando da questão? Entendido? E aí estude esse exercício. Depois, o que você vai fazer? Você vai tentar resolver esses exercícios sem olhar, os mesmos. Para ver se você fixou a ideia do conteúdo.
Sim. Se você acertou, meu querido, beleza. E se errou, não tem problema. Para um pouquinho e volta novamente no exercício resolvido. Para que você... Opa, eu consegui desenvolver até aqui, mas essa passagem eu não consegui, eu fiz errado. E tem muita gente que nessa parte, Jaqueline, o que eles fazem? Sim. Apaga para fazer o certo. Gente, o erro é importante para o aprendizado. Não apague a resolução errada. Boa, boa. Adorei isso, verdade. Para ver onde errou, né? Para ele ver onde ele errou. Exatamente. O erro está lá, então deixa o erro no seu caderninho e faça a resolução correta ao lado. Para que você tenha a visão de onde você errou, para que não erre mais, para que você também faça do jeito correto e acerte novamente. Né? Depois dessa quarta etapa, é que eu vou para a última. Aí eu vou tentar pegar as questões propostas no meu material, eu vou tentar pegar exercícios propostos, porque aí eu já fixei. Então, não é simplesmente leu, fez exercício. É uma sugestão. Cada pessoa tem uma forma de estudar. E aqui eu estou dando uma sugestão de cinco demais. Eu acho que é bem interessante. É bem interessante, né? É engraçado porque lá no Story, né, o pessoal pediu dicas, né? Pediu uma dica, né? E é o tanto de dicas, né, que ele está dando aí, né? E o que eu acho que é bacana, que é importante demais isso que o Paulinho está fazendo, o pessoal que está assistindo agora, o pessoal que vai assistir depois no replay, é realmente perceber tudo que é possível. Né? É uma questão, muitas vezes as pessoas falam assim, é difícil, ou eu não tenho esse acesso, é pandemia, eu não estou fazendo cursinho. Gente, há o tanto de possibilidades que a gente tem aí, né? Tem o Telegram, tem o Instagram, tem outras formas também que eu sei que o próprio WhatsApp, não sei se você tem grupo de WhatsApp, tem, Paulinho? Do WhatsApp, não. É Telegram, breve, né? Se Deus quiser, eu tenho do Telegram, isso, eu tenho do Telegram. Né? Então, gente, é realmente colar, falar, né? E ver essas possibilidades. Porque, às vezes, o Paulinho, eu vejo muito assim, o pessoal... Eu até falei disso outro dia num post que eu fiz. Aquela ideia do feito e do perfeito, né? Então, muitas vezes, não, mas eu precisava de um cursinho. Mas eu queria isso. Mas eu queria, mas não tá vendo que, de repente, o Instagram está aberto aí, o Telegram está aberto aí para o que você quiser, né? Aproveitar. Ou seja, não dá para a gente ficar esperando um cursinho, porque eu queria, e sendo que a gente tem uma série de possibilidades aí. Né? Eu acho que a gente realmente enxergar e ver que, matemática está aqui, tem o Telegram, bora lá e vou ver o que eu vou... Né? Eu acho que a gente ter essa articulação, né? de ver com o que certeza. É possível. Né? Principalmente, eu tento fazer com os meus alunos, Jaqueline, algo que fizeram comigo há uns, vou colocar aí 25 anos atrás, uns 25 anos atrás. Minha professora do 7º ano, do 8º ano, a minha professora de matemática, ela me disse uma coisa que mudou radicalmente a minha percepção a partir daquele momento. Inclusive, se hoje eu sou professor de matemática, já sou 16 anos professor de matemática, se eu já tenho essa caminhada de 16 anos, foi fundamentado nessa minha professora. Ela falou assim comigo, você não está aqui em sala de aula para ser apenas mais um. Você pode ser o número 1 naquilo que você quiser, desde que você se dedique e se esforce para isso. E ela falou diante de uma atividade que eu tinha feito, totalmente assim, bagunçada, eu fiz daquele jeito que eu queria brincar e jogar futebol. E ela falou, isso aqui não é você. Você não é isso, você pode ser muito melhor do que isso. E uma coisa que ela me falou depois foi o seguinte, o seu objetivo não pode ser maior que o seu desânimo, que o seu medo, que a sua disposição. O seu sonho não pode ser menor do que isso. Essas coisas, o medo, o desânimo, o cansaço, não pode ser maior que o seu objetivo. E o que eu tenho falado com os meus alunos hoje é isso. Onde você se imagina daqui a 8 meses? É dentro da universidade, do curso dos seus sonhos? Cara, rala o tanto que você tem que ralar, mesmo com aquela área do conhecimento que você detesta, porque é por aí, os caminhos nem sempre são flores. Agora, se falta organização, se tem desânimo, né?
eu tenho falado isso com os meus queridos. Vem comigo no Telegram, vem comigo no Instagram, vem comigo no YouTube. Inclusive, eu criei... já começa na próxima terça-feira, Jaqueline. Ah, bacana. Conta aí como é que é isso aí pra gente, quero saber. É uma comunidade, tá? É uma comunidade. Por que eu estou chamando de comunidade? Porque eu quero caminhar com esse meu querido aluno, com você que está me ouvindo, que vai assistir. Eu quero caminhar com você até a data do Enem, te ajudando muito lado a lado, semanalmente, te ajudando na sua reta final de preparação. Se você não estudou nada até agora, a gente vai começar do início, não tem problema. A gente vai ter encontros semanais, ao vivo, você vai ter condições de me perguntar, tirar dúvidas. Preparei um material exclusivo para essa comunidade, onde a gente vai estudar matemática, vai ser matemática na veia. E a gente que vai bacana, hein, gente? Olha só. E eu estou convidando para você... Se você está desesperado, está desmotivado, está cansado, não quer pensar em Enem, eu montei esse curso pensando em você. Com os principais temas da matemática no Enem, para a gente poder caminhar junto, pegar esse boi pelo chifre, e eu estou te convidando a cair para dentro. Se você quiser saber mais, gente. Se quiser saber mais, é só clicar no link aí da minha bio, tá bom? Olha só. No link da minha bio está lá, Comunidade Paulinho da Matemática. É só clicar aí e vocês vão ter todas as informações. E com essa energia aí, eu acho que até eu, né? Com essa energia aí, acho que até eu aprendo matemática. Né, gente? Vamos combinar aí, porque você vê que a pessoa realmente está disposto, né? É interessante, Paulinho, quando você fala de comunidade, né? Desse grupo que você está criando, os grupos que você já tem, que eu sei que você tem, que você faz um trabalho, né, bem personalizado, né? Bem a lá Paulinho, né? Eu já vi coisas suas por aí. Que bom, né? E é interessante quando a gente pensa que realmente a gente está no momento, esse momento, se é que é pós-pandemia, ou se é pandemia, eu não sei, já não sei mais muita coisa disso, mas é o mundo da conexão, né? Então é muito interessante quando você fala assim, olha, vai lá, tem uma comunidade, tem um grupo, tem não sei o quê, vai no YouTube. Você vê que o tempo inteiro, né, você, assim como eu também, a gente fica buscando realmente nos conectar, né? E muitas vezes as pessoas, os nossos jovens aqui, nossos queridos jovens e alunos, e às vezes não percebem que aí tá muitas vezes o diferencial. Ou seja, as pessoas que estão aqui, que vão estar depois assistindo essa live, vão estar vendo, tipo assim, dicas de estratégia, né? Dicas de como estudar mesmo, como você já falou. Ou seja, é aí que muitas vezes mora o diferencial. E que às vezes a gente fica, às vezes, batendo, né, na mesma tecla, e a gente perde por não se conectar, por não nos conectarmos, a gente perde uma possibilidade que pode ser fantástica. Como essa comunidade sua aí. Imagina que bacana, sei lá, com um grupo estudando matemática, todo mundo se matando, se morrendo, mas com alguém lá que vai estar direcionando e dando esse norte, né? Eu acho que é fantástico. Né? Esse isolamento social não pode nos deixar sozinhos. Sim. Isolamento não pode ser sinônimo de solidão nesse momento de pandemia, não pode. Né? Tudo bem que nós gostaríamos de ter o contato físico, bacana. Sim. Meus queridos alunos que estão em reta final de preparação para o Enem, muitos têm falado assim comigo. Eu preferia tanto que fosse no presencial, as aulas lá na minha escola nem de longe estão igual no presencial. Tudo bem, mas a gente pode olhar para o limão e achar ele azedo, amargo, eu posso fazer uma limonada suíça com esse limão. Exatamente. E aí a decisão diante disso é minha. A motivação, meus queridos, ela é interna, é de dentro para fora. E aqui eu estou, junto com a Jaqueline, mostrando para você que ainda dá tempo. Dá tempo de a gente se preparar. Desde que nessa altura do campeonato, a gente adote as estratégias corretas na preparação. Então tem jeito ainda. E uma das formas que a Jaqueline acabou de falar é essa conexão. E eu quero me conectar com você, eu quero estar junto, a gente precisa estar nessa vibe aí, porque eu tenho certeza que isso vai aumentar muito a sua chance, tanto de aprovação, como melhorar o rendimento na sua preparação. Mas muito bacana isso. É bacana quando, como você falou também, eu queria comentar, quando você falou assim, a gente tem que fazer o melhor, etc, etc. É aquela ideia que a gente tem que buscar, né? Eu acho a gente aqui
eu estou colocando assim, o pessoal, né, que vai prestar provas e tudo, aquela ideia de buscar pelo ótimo, né? Porque é no ótimo que vai estar o seu resultado. Muitas vezes, outra Exatamente. frase aí, como é que fala? Jogo de palavras, né, que a gente vê por aí. O bom, Aham, ele é inimigo do ótimo, né? Será que o bom é inimigo do ótimo? Então vamos pensar um pouco nisso? Ou seja, não, tá bom exatamente. isso aqui, estou estudando isso aqui, eu vou fazer do meu jeito, como eu sempre fui. A gente tem um ótimo, a gente tem aqui uma pessoa que tem expertise, papapá, que está aqui querendo se conectar. E ainda Exatamente. falando sobre isso, eu quero ressaltar que eu falo muito com os meninos que eu converso, que muitas vezes, hoje mesmo eu estava conversando com uma que falou assim, o que eu tenho que mudar, né? Aquele papo de orientadora vocacional, de coach vocacional, o que eu tenho que mudar na minha vida? Aí ela falou para mim assim, a preguiça, porque eu tenho preguiça, Jaqueline, não tem outro nome não, é a preguiça mesmo. E aí, uma das formas, né, a gente não tem muito como pensar diferente, como você mesmo falou, ninguém motiva ninguém. A gente vê tanto de coisa motivacional, mas a motivação ela é interna. A gente tem os gatilhos, né? Tem aqui o Paulinho falando, bora Exatamente. lá, vamos, nanã. São gatilhos, mas a motivação, a vontade, ela vem realmente de dentro, é o que você falou, Exatamente. né? E aí E, eu falei com essa menina assim, quando vier essa preguiça, você tem que ir lá estudar para fazer matemática, você tem que aprender lá não sei das contas lá dessa matemática. Acho que tem um século que eu não sei o que é matemática. Mas, então, você, quando tiver essas dificuldades, seja em matemática, seja em relação à biologia, a nossa querida biologia, o que acontece? A gente pode pensar o seguinte, olha, essa minha atitude, né, de preguiça, de baixa energia, de não querer, ela me aproxima ou me afasta daquilo que eu quero, de onde eu quero chegar. Né? exatamente. Talvez aí você encontre essa motivação, que é tipo assim, você mesmo puxando sua orelha. Epa, você vai ficar aí no bom, sempre sabendo que você tem que fazer o ótimo, que você tem toda uma competição lá fora, porque é competitivo, sim, né? Ou Sim, você vai realmente buscar por esse ótimo e vai buscar por aquilo que te aproxima do que você quer. Né? Eu acho que é muito do que você exatamente. está colocando aí, né? E isso é muito interessante, por quê? Porque geralmente esses que fazem, não, tá bom assim, tá bacana. Ó, meu querido amigo professor Francis Valdo, muito bom Olá, ter você aqui com a gente. Francis Valdo é boa um amigo meu noite. de Ipatinga, Que professor de língua bacana. portuguesa, sou fã de carteirinha, um excelente profissional e um grande amigo. Que Saudades, meu bacana. Seja querido. bem-vindo. E aí, essa questão é muito importante, porque geralmente esse que, não, deixa eu fazer a coisa desse jeito mesmo, não vou dar esse gás. Depois eles ficam assim, e se eu tivesse feito diferente? E se? Mas o Nossa, se ele não existe. sim. É muito diferente a satisfação, meus queridos alunos. Preste bem atenção nisso. É muito diferente quando um aluno dá aquele gás e mesmo que ele não consiga, ele fala, puxa, dei o meu melhor. Não consegui Uhum, agora, mas daqui a pouco eu uhum, consigo. Porque eu dei sim, o meu máximo. Agora, o sim. outro que não tentou, não se preparou, não se dedicou, se eu tivesse feito daquela forma, talvez eu estaria Uhum, tudo lá no futuro do uhum, pretérito. Mas, meu querido, não sim, adianta, o se não existe. Essa condicional ela não existe. Né? O sim, que sim. existe é a minha ação diante do desafio. Uhum, É o que eu costumo uhum, dizer. É o medo que uhum, paralisa, que te deixa uhum, imóvel, te deixa uhum, estático, né? Ou aquele medo que te faz sim. correr. Porque mesmo que você não saiba para onde você está correndo, né? Se você já está correndo, pelo menos você não está na inércia. O que Você não está precisa no é mesmo alguém te. lugar, Você não está no mesmo lugar. E precisa que né? alguém te direcione para o local para você correr para o local certo, para o lugar certo, Sim, né? Então sim. isso é muito importante. E a gente só consegue Uhum, perceber isso. Eu vejo muitos meninos também, Jaqueline, se preparando, pensando no nível do outro. Como que está meu concorrente? ó, Como que está meu top, concorrente? Não, top, top. pensa em si. Você Sim. hoje está melhor do que foi ontem? A Uhum, sua caminhada é de uma uhum, crescente? uhum, Você tem que competir consigo mesmo. É sim. muito sufocante, traz uma angústia muito grande quando eu olho o outro se preparando e eu me comparo com, mas eu não sou o outro. Deixa o Uhum, outro uhum, candidato se preparar. Então, eu tenho que me sim. unir a pessoas que querem o meu bem, que estão me impulsionando para frente, que estão falando, não, cara, não desiste não, força lá, vamos Uhum, junto. E aí eu uhum, tenho que ter essa organização e essa dedicação
para que eu me compare comigo no estágio anterior, para que depois eu olhe para trás, não, eu consegui evoluir. E não é só para o Enem, não, isso aí é na vida como um todo, né? Perfeito, para a vida. Para a vida, isso tem que olhar para a vida. E especificamente no caso que a gente está falando da prova de matemática, né? Da prova do Enem. Sim. Sim, é interessante, Paulinho, tô achando ótimo esse papo, porque a gente está abordando a matemática, mas de uma forma inteligente, né, buscando estratégias e realmente entendendo o que é essa motivação, né, então eu acho que está sendo valioso, né, para quem conseguir aproveitar, vai ser realmente, quem quiser se conectar, vai ser realmente, talvez um diferencial, que é muito do que você está dizendo aí, aquela ideia da grama do vizinho, né? A grama do vizinho é mais verde, a grama do vizinho, se eu tivesse a grama do vizinho, etc. E a gente vê, muitas vezes, o jovem, nesse momento de tanto, por que não dizer, estresse mesmo, cansaço, cobrança, pressão, né? Dói aqui, dói ali, né? E a carga emocional também é muito grande, etc. Mas eles, muitas vezes, né, é um erro que também a gente comete. Eu não acho nem que é peculiar aos jovens, acho que nós todos fazemos isso, isso também é para a vida, que muitas vezes a gente tem mania de buscar, como é que a gente fala, o palco do outro, ou seja, o melhor do outro com o pior meu, né? É uma comparação assim, a gente está sendo muito, como é que eu vou dizer, muito malvado com a gente mesmo, porque a gente está comparando o melhor do outro com o pior da gente. Naquele momento em que a gente tá, tipo assim, com pressão. Não, mas lá o fulano conseguiu tanto num simulado, né? Mas espera lá, o que você já conseguiu? É o que você está falando aí. Vamos entender o que você já conseguiu? Você estava aqui, você já caminhou até aqui. Então, realmente, o parâmetro de comparação é sempre da gente mesmo. Porque senão você não sai do lugar. Você vai ficar sempre no olho, no outro, e você não vai agir. Né? Na verdade, eu vejo que em alguns casos isso é tão perigoso, Jaqueline, porque isso adoece. A pressão a pressão do Enem, de se preparar da prova do Enem, já é grande demais para eu colocar mais fardo nessa caminhada. Né? Eu vejo os meninos agora nesse momento de pandemia, né? Isso de um modo geral acontece, mas tem acontecido com muito mais frequência. Os maiores desafios que os nossos alunos estão enfrentando agora para se preparar para o Enem, e eu falo aqui também especificamente da prova de matemática, está relacionado ao desânimo, à ansiedade pela data da prova que se aproxima, né? Porque ele olha, não consigo ter ânimo para estudar, e a data da prova se aproxima. Isso falta ar, né? Somatiza, né? Somatiza isso de uma forma. E especificamente na prova de matemática, o rendimento muitas vezes não está... a falta de rendimento está associado à falta de bagagem na matemática. Né? E aí o que o menino está fazendo agora? Ele está estudando os assuntos, digamos, mais complexos, mas ele está querendo começar a construir a casa do telhado, né? Mas não tem parede, não tem alicerce. Bacana isso, né? Bacana. Não adianta, não adianta. E aí talvez isso esteja acontecendo em outras áreas do conhecimento. Então, não é só uma dificuldade de cognitiva, que eu não consigo aprender, ou uma questão que está me dificultando a estudar. Gente, nós somos seres humanos. A gente tem uma integração de sentimento, mente, corpo, é tudo junto. Então, não é só... Eu não sou uma máquina, né? Eu não sei se vocês já viram, tem um videozinho muito engraçado na internet de um oriental, um aluno, ele vai passando as páginas do livro e vai fazendo assim, ó. Né? Pega o conteúdo da página do livro, joga na cabeça. Pega o conteúdo. Quem dera se fosse assim, né? Não é por osmose ou difusão como a biologia ensina, né? E aí eu tenho sentimento, eu tenho alma, eu tenho emoção e tá tudo ligado. Então eu acho muito importante que a gente consiga trabalhar nesse momento essa questão da ansiedade. E aí como que você consegue trabalhar a ansiedade? Colocando sua meta, seu objetivo. Porque o seu objetivo vai te dar um norte. E aí, se você já pega o material e já começa a estudar algo, isso abaixa o seu nível de ansiedade. Porque você já produziu algo, você já saiu da inércia. Porque você sabe onde você quer chegar. Né? Então, assim, está tudo interligado. E é lógico, se existem deficiências
para estudar algumas questões, alguns temas, alguns assuntos das áreas do conhecimento, exclusive da matemática, aí a gente tem que chamar um especialista, um aluno, um colega, e no caso da matemática, galera, eu estou aqui, ó, vamos junto comigo, né? Mas é isso que é importante. É muito importante a gente entender, e quem pode fazer essa avaliação? Você, meu querido estudante, individualmente. Sim. Você sabe se você está perdido, se você não está. O que de bagagem de matemática você não tem, né? Alguém, como o Francisvaldo tocou num ponto aqui, ó. Acredito que é um modelo perverso e sufoca o indivíduo. A quantidade de alunos com sérios transtornos de ansiedade, quanto e se aprovam, não consegue ter autonomia na vida. O Francisvaldo. Perfeito. E eu vou falar assim, eu te conheço perfeitamente, a gente se conhece, né? Mas eu sei de caso e nós vivemos isso. Né? Nós vivemos isso porque nós já trabalhamos juntos e nós já vimos alunos exatamente nessa situação. Sim. Né? E tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui. Né? Sim, a Jaqueline, total. como né, coach vocacional, Total. pode ter mais essa leitura melhor que a minha. Mas é exatamente isso que você está falando. É interessante, Paulinho, o que ele está falando, o Francisvaldo, na outra série que eu fiz, aqui eu estou na segunda edição, né, do Amado Mestre, né? Então, em março, logo quando começou a pandemia, eu fiz a série Amado Mestre e a gente conversando, foi até com uma professora da UFOP, sabe? Da medicina. Então, ela colocando, ela é neurocientista, nessa área que ela trabalha, e ela colocando realmente que como que é o perfil do jovem recém-chegado na universidade, né? Então, ela colocando o seguinte, que muitos, especialmente no caso, né, da medicina, que eles estão acostumados com aquele nível muito alto de superação, de pressão, principalmente de pressão, né, de conseguirem notas altas, eles vêm buscando isso. Então, quando chegam, por exemplo, na universidade, às vezes os conteúdos que eles não dominam, a gente não domina tudo o tempo inteiro, em que eles às vezes não conseguem aquele rendimento que eles esperavam, realmente vem esses casos, né, que ele está dizendo ali, né, de ter dificuldade em relação a essa autonomia, né, de ter uma dor, entre aspas, muito grande, por não conseguir, não aceitar os próprios limites. Né? É uma falta de, talvez, entre aspas, até uma maturidade, né? No sentido de aceitar que a gente é falível, que a gente é bom em alguma coisa e que a gente não é bom em outras. Porque essa forma perversa que ele está dizendo ali, né, que nos impõe isso, nos deixa muitas vezes o jovem, né? Não deixa muitas vezes o jovem avaliar. Ele sabe que ele tem que produzir, mas ele não entende muitas vezes o processo. E aí, quando chega lá, consegui. Né? E aí, o que eu faço a partir daí? Né? Talvez seja um pouco isso que ele está querendo dizer também. Né? A gente vive dentro, alguns costumam chamar da ditadura do diploma, não é isso? Né? Você tem que se formar, você tem que terminar o ensino médio, você tem que terminar o ensino superior, e depois que você terminar o ensino superior, você tem que mestrado, doutorado, enfim. Não é o tema da nossa conversa, né, ir tão longe, porque nós estamos conversando com os nossos queridos alunos. Mas o objetivo, gente, disso que o Francisvaldo e nós estamos conversando aqui é o seguinte: você sabe o seu limite, você tem um sonho e tem um objetivo, corra, né, se empenhe por alcançar. Mas se em um determinado momento você não conseguiu alcançá-lo, você pode conquistá-lo no outro momento. Né? Não tem que ser no momento. A gente faz um planejamento, a gente faz um cronograma, porque nós temos expectativas, nós temos sonhos, objetivos na vida. Mas se esse sonho foi adiado por um dia, um mês, um ano, a vida continua, o sol continua brilhando, a sua família vai estar do seu lado, se Deus quiser, os amigos estão aí, as relações continuam. Então, é muito importante você se dar o melhor de si na sua preparação. Quando a Jaqueline te chama, quando eu chamo, quando o Francisvaldo e tantos outros, é porque nós acreditamos que nós conseguimos ir além. Né? A gente consegue ir além. Porém, muitas vezes as coisas não acontecem dentro do nosso prazo. E a gente precisa... É interessante essa questão, por exemplo, da frustração. Muitos entendem a frustração como uma palavra ruim. Né? Eu me frustrei. Não, quando eu me frustro, vocês já pararam para pensar que quando eu me frustro, eu tenho a oportunidade de fazer uma releitura de todo o processo e muitas vezes de tentar de um modo diferente uma ação que eu não tinha feito? Ou seja, a frustração leva ao aprendizado.
Sim. E muitas vezes O não erro, entende né? por Com essa... certeza. O erro, né? Então, Uhum, é muito uhum, bacana isso que o Francisvaldo e vocês estão colocando aí. A gente tem que uhum. procurar o máximo diante das nossas limitações. Não se Sim, comparar com o sim, outro. E se porventura sim. não deu do jeito que eu planejei, bola para frente e vamos Uhum, tentar de novo. sim, sim. Eu não posso deixar de fazer um comentário, Paulinho. Essa conversa está bem boa, né? Eu não posso deixar de comentar que é o seguinte. É, uma coisa importante, que eu acho que especialmente, né, você que está aí nessa linha de frente, né, trabalhando com esses meninos, né, com essa moçada que vai prestar vestibulares e provas, é ajudá-los a entender, acho que é missão da gente, né, eu enquanto professora também, ajudá-los a entender que nós somos nós. Eu não sou o meu fracasso e eu não sou a minha Uhum. vitória. Eu sou eu, né? Porque Exato. muitas vezes esse limite, não, eu fracassei, eu não passei, por exemplo, eu tive a nota ruim, nossa, então eu sou pior pessoa. Ou então, não, eu consegui, nossa, eu sou a melhor pessoa. Não, você Não, existe além das suas vitórias e dos seus fracassos. Você é o que exatamente. você faz. Agora, o resultado ou o fracasso é apenas uma consequência. Então, se eles conseguem entender isso, talvez essa dor, ou até mesmo essa pressão, fique um pouco mais leve, né? Vamos dizer assim. Né? Que são três É, coisas separadas. Eu, o fracasso e a vitória. A gente não pode pôr tudo num exatamente. pacote só. Né? Exatamente. E a gente é muito mais do que um número, né, Jaqueline? Uma nota de uma Sim, prova, por exemplo. sim, Né? E sim. eu vejo, por exemplo, muitos alunos, inclusive na universidade, não só em fase de preparação para o Enem, né, que entram em depressão por conta de uma nota, por conta Sim, de um rendimento acadêmico. Né? sim. Então, meu querido, se Uhum, você está se preparando esse ano para o Enem e você, né, tomou todas as decisões corretas, decidiu lutar, se preparou, sim, estudou e não conseguiu, você vai sim. continuar sendo o João, você vai continuar Claro, sendo a Maria e a vida vai claro. continuar e você vai ter, se Deus permitir, uma nova oportunidade de você tentar de Sim. novo. E Né? pronto, E isso e é pronto. importante. Ponto e Né? acabou. É por aí mesmo. Então a coisa fica muito grande, fica além de mim, né? E a dor. Isso a gente não quer dizer, é como o Paulinho já falou aí também. A gente não está dizendo que a gente não vai se matar de estudar, que a gente não vai se dedicar, que a gente não vai fazer conexões. A gente não está falando nada Exatamente. disso, não. É tipo assim, é se entregar de corpo Exatamente. e alma, mas entender que são coisas diferentes. Né? A gente está, deixa a vida me levar. Não estamos falando isso, não. A gente está Nada falando disso. realmente de entender que, né, cada coisa no seu lugar. Inclusive, a nossa função e obrigação, se a gente quer alcançar o que a gente quer, obrigação com a gente mesmo, de estar dando o seu melhor. Né? Paulinho, nós estamos aqui Exatamente. com acho que 8 minutos. Eu quero que você fale tudo que você pode oferecer para essa meninada, tá? Onde que vai te achar, mas assim, explica, né? No YouTube o que vai Vamos estar, lá. no Telegram o que é, conta pra gente aí, porque como eu falei com você mais cedo, isso aqui pra mim é um serviço, sabe? Eu estou mostrando que, ó, gente, existe o Paulinho, vai lá, né? Existe Que essa bacana. conexão que você pode fazer, né? Então fique realmente à vontade de você contar um pouco desse trabalho seu, como é que está sendo agora Então, e como é que os jovens podem te ajudar. Você sim, pode ajudar os jovens posso ajudar. nesse sentido, né? Meus queridos, é o seguinte, como eu disse, né, até esse ano, são 16 anos de caminhada, eu tenho ajudado muitos meus alunos de forma presencial, mas agora também vocês me conseguem me achar na web. Então, no YouTube, por exemplo, eu tenho um canal Paulinho da Matemática, lá eu tenho dicas, orientações, conteúdos, resolução de exercícios, explanação de teoria, tudo da matemática voltada para o Enem. Então, Olha precisou só. de um help? Se inscreve lá, Paulinho da Matemática, você vai me achar no YouTube, conteúdos Uhum, semanais, tá bom? No uhum, Instagram, arroba Paulinho da Matemática, tá? Você vai uhum, encontrar conteúdos, dicas, orientações todo dia, tá? uhum, Muitas vezes a minha uhum. filha, a Miriam, me ajuda demais, nós estamos juntos lá, tá? Sim. Depois tem que fazer um comentário do Francisvaldo aí, né, que ele fez, muito Ai, tô vendo que interessante, mas bacana, tô vendo aqui. é, daqui a pouco eu vou comentar. Mas no Instagram Sim. eu tenho lá conteúdos diários, é, Uhum, muita coisa voltada para a fase de preparação de Enem. Mas eu tenho um uhum, canal que todos os três são as meninas dos meus olhos. Mas no Telegram eu consigo ter uma proximidade maior. Então lá no uhum. Telegram, todos esses canais, meus queridos, vocês conseguem acessar pela bio
pelo link que está aí na bio do meu Instagram. Me sigam e cliquem aí que vocês vão ter acesso a esses canais. No Telegram, os conteúdos também são diários. Olha Lá eu só, coloco gente. mapa conceitual, resumo, Olha podcast, vídeo, exercício resolvido todo dia. Tá? Muito bacana. Dando dicas e orientações para quem quiser se preparar nessa reta final. E agora eu tenho ainda um outro meio. Todos esses 3 canais são canais gratuitos, gente. Gratuitos, 0800. Agora, se você quiser ter um acompanhamento mais próximo a mim, eu criei uma comunidade, e essa comunidade, tá? São 12 parcelinhas, licença, tá, Jaqueline, para falar um pouquinho. À vontade. 12 parcelinhas eu preciso de R$12. disso. É uma comunidade onde eu vou ter lives, aulas ao vivo. Se você perdeu a aula, ela vai estar gravadinha para você assistir a hora e quando quiser, até a data do Enem. Tem um material exclusivo. Tem um bônus, um mini curso com matemática básica para te ajudar. Sim. Tem um outro mini curso com técnicas de estudo e memorização, tudo bônus, tá? Sim. Além de ter a presença comigo, caminhando junto, até a data do Enem, com aulas semanais. 12 parcelinhas de R$ 12,46 ou à vista de R$ 127,90. Uma única vez. Tá? Sim. E aí, cara, se você não curtiu o curso, você tem a garantia ainda de 15 dias devolver o curso. Tá? A Pelo amor, né? Eu tô convidando, cara, vai pagar uma aula particular, né? Para ver como é que funciona. Isso. Exatamente. Aula particular, você põe na ponta do lápis aí. Uma única de R$ 127,90 ou 12 vezes de R$ 12,46. Muito ansiedade, frustração, medo, cara, nós vamos trabalhar isso juntos. E aprender muita matemática também. Onde está esse link, Paulinho? Como que eu tenho essa informação? No link da minha bio também. Tá lá, Comunidade Paulinho da Matemática. Tá bom? Os canais gratuitos e o acesso à comunidade. Vem comigo que eu tenho certeza que a parceria já deu certo. Tá? Com certeza. Só para fechar, Jaqueline, aqui, diga. Um comentário do Francisvaldo. Paulo, resume em si a humanidade e a competência. Meu querido, eu que agradeço. Que bacana. E eu vejo em você como um dos grandes mestres e uma das pessoas em que eu me espelho demais da conta. Tá? Sim, que você bacana. Sabe disso. Eu sempre me espelhei em você e aprendi e aprendo muito com você. Tá? Sou seu fã. Sim. Obrigado pela presença. Que bacana. Tá divulgado bacana, aí, que galera. bom, né? Tô feliz. Pera aí, não acabou, não. Não. Isso, vamos lá no Paulinho. Isso, bora lá com o Paulinho. Vocês estão vendo todas as conexões que podem ser feitas de forma gratuita, essa forma aí quase que simbólica, social, né? Porque vai pagar uma aula particular para você ver, e sem contar a qualidade do trabalho do Paulinho, que a gente sabe, né? Pelo que a gente está vendo aqui. E eu preciso fazer um comentário, temos aqui o quê? 3 minutinhos ainda. Porque é o seguinte, como o meu canal, o meu nicho, como se diz, ele é vocacional, né? De orientação vocacional. A gente teve uma pergunta lá que eu vou quase que responder ela, sabe, para você. Mas eu quero também deixar que você, gostaria que você dissesse a respeito. Porque teve alguém que perguntou, sabe, naquelas caixinhas de pergunta, que perguntou assim, como é que você resolveu ser professor? Né? Antes até do Paulinho responder, eu quero fechar com ele respondendo isso aí, depois dando os canais dele todos de novo. Eu acho, gente, que está muito claro, né, o que é quando a gente fala, me permita te usar como exemplo, ô Paulinho, quando a gente fala de propósito, quando a gente fala de vocação, quando a gente fala de entrega real, que é aquilo que vem. Né? Você não vai encontrar em nenhum outro professor de matemática, eu digo assim, que não esteja trabalhando em função do seu propósito, essa energia do Paulinho. Todos os professores, caso você veja por aí, seja de matemática, seja de biologia, seja os que forem, aqueles que conseguirem te alcançar, você pode ter certeza que aquele professor é sim um vocacionado, é uma pessoa que realmente está cumprindo o seu propósito. Eu estou dizendo isso, Paulinho, porque existe aquele inconsciente coletivo de que fala assim, professor não, professor é isso, professor ganha pouco, professor trabalha muito, mas existem sim aqueles professores que fazem isso tudo, mas felizes com essa energia sua de estar cumprindo o seu propósito. Eu queria muito dizer isso, porque essa pergunta lá me deu esse gancho, tá? Muito feliz de ter te encontrado pela web, feliz por aí.
E fica agora contando aí um pouquinho como é que foi essa escolha. Você tem 2 minutos. A minha escolha, gente, foi baseado nessa professora que falou que eu não poderia ser apenas mais um, que eu poderia ser o número 1. Foi ela que me... Foi nesse dia que eu tive acendida a chama da matemática e a partir daí eu comecei a ter um interesse pela matemática que eu não tinha antes. Então, ela despertou isso em mim. Exatamente essa professora. E, Jaqueline, eu que agradeço a oportunidade de ter te conhecido, de ter esse contato, que a gente vai ter novas oportunidades de estar junto. Claro, e por ter cedido esse espaço para a gente poder conversar e ter esse momento de muito aprendizado, tá? Sou seu fã também. Vamos pela aí. Sim, eu agradeço muito, a gratidão é grande. Vamos por aí, né? Me coloco também à disposição, caso você precise de alguma coisa, caso eu possa estar, de repente, também facilitando alguma coisa. E quero estar realmente colada, né? Eu acho que a gente consegue esse tipo de conexão, não é à toa. Então, eu acho que é uma forma da gente também estar facilitando o entendimento e a realização de todo esse propósito que o Francisvaldo já disse ali, né? Ele resume em si a humanidade e a competência, né? Eu tenho certeza disso, está muito claro. Muito obrigada, meu amigo. Eu que agradeço. Já, né? Amigos, com certeza, amigos. E todo sucesso para você também, Jaqueline. Sim, muito obrigado. Sucesso. Tá? Isso mesmo. Estamos aí, vamos nos encontrando por aí. Obrigado, pessoal, pela audiência. Precisando de mais informações, é só entrar lá no Instagram do Paulinho, Paulinho da Matemática, que com certeza você vai se achar lá, hein? Olha lá. Aguardo você, Obrigada, gente. Paulinho. Aguardo cada um de Obrigada vocês. a todo mundo que passou por aí, que vai ver ainda. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigada, Paulinho. Tchau. Eu que agradeço. Obrigada.